Olá pessoal, vamos para mais uma aula de QGIS. Hoje eu vou explicar para vocês algumas funcionalidades de adição de informação à nossa tabela de atributos. Só que não é uma adição muito convencional, não é aquela adição que eu vou ficar digitando um referido dado, né? Eu vou adicionar dados através da minha calculadora de campo. Então, o que é essa calculadora de campo? É esse símbolozinho aqui em cima, né? Onde eu vou estar adicionando nessa minha tabela, né? Eu vou abrir aqui, por exemplo, a minha tabela de atributos e eu vou adicionar aqui nessa minha tabela algumas informações aqui. Eu tenho dados, por exemplo, de domicílios, dados de infraestrutura, né? Dados de moradores. Então, eu posso adicionar algumas informações nessa minha tabela. Por exemplo, média de moradores por domicílio de determinado setor censitário, percentual de domicílios que tem determinado tipo de infraestrutura, área, perímetro, densidade demográfica, ou até outro tipo de classificação, né, que eu vou mostrar mais na frente. Né? Eu vou setorizar a minha classificação que eu vou fazer em relação à densidade demográfica. Então, eu tenho aqui um meu mapa inicial, já de setores censitários, e em cima desse meu mapa eu vou começar a adicionar informações na minha tabela. A primeira informação que eu vou adicionar, eu já habilitei aqui a minha tabela, né? Alternar modo de edição. Normalmente eu venho aqui em novo campo para adicionar uma nova coluna. Só que não é necessariamente preciso adicionar um novo campo. Eu também posso adicionar e só preencher ou atualizar um campo já existente. Mas eu vou vir aqui na minha calculadora de campo, né? Então ele vai abrir essa nova janela. Então aqui eu tenho criar novos campos ou atualizar um campo já existente. Como eu não criei nenhum campo aqui ainda, né, eu vou criar um campo na minha tabela. Então, eu vou criar o campo lá de área. O campo de área, né, ele vai estar inicialmente em metros quadrados. Se lembre, o campo ele sempre está, no caso desse meu mapa, ele está em metros quadrados. Então, depois eu vou ter que criar alguma outra informação em hectares e em quilômetros quadrados, já que vai ficar um número bastante exorbitante, né? Porque como se trata de um município como um todo, fica um pouco complicado de se trabalhar e às vezes o dado ele não vai estar tão preciso assim, né? Então, área, número decimal, e é bastante simples. Eu venho aqui em geometria, área, sempre se lembrem, aqui embaixo vai estar prévia de saída, ele vai dar sempre um exemplo, né? Quando a prévia é válida, ele vai lá e marca de preto aqui normal que houve um número exato. Quando eu coloco qualquer coisa, ele já só um Vzinho que eu coloquei aqui, ele já colocou que a expressão é inválida, que tem um erro do analisador. Então, quando aparece essa expressão vermelha, é porque tem alguma coisa errada na minha fórmula, né? Então, eu apago aqui e vou lá adicionar a minha área. Então, ele já criou aqui a área, né, em metros quadrados. Só que para eu trabalhar, por exemplo, com a área de 202.027 metros quadrados é complicado. Isso é para um setor urbano, né? Um setor aqui, ó, quer ver? É um setor dentro da área urbana. Eu não estou conseguindo enxergar nem onde é que ele está localizado aqui. Mas quando eu estou trabalhando com um setor de uma área rural, né? Por exemplo, eu tenho setores aqui que são gigantescos. Esse setor aqui ele tem 974.577.787 metros quadrados, que é, ele não marcou aqui, mas é esse setor aqui, grandão. É o maior dele. Ele não chegou a selecionar no mapa. Então, mas é esse setor grandão que está marcado lá no esse setor aqui logo em cima. Como ele está mapeado, como ele foi mapeado, ele não chegou a marcar aqui no mapa.
Mas vamos lá. Então, eu não quero trabalhar com esse número gigantesco. Eu quero trabalhar com hectares ou quilômetro quadrado. Então, é só eu colocar a informação. Por exemplo, eu tenho lá, vou colocar área HA por hectare. Número decimal. Então, o que eu vou fazer? Geometria, área, e eu vou dividir 1 hectare equivale a 10.000 metros quadrados. Então, eu vou dividir lá por 10.000. Ele já deu a prévia válida. Ok. Ele já vai adicionar na minha tabela. Faltou eu selecionar alguma coisa aqui. Ah, tá. Como eu estava com a... Sempre cuidado com isso aqui. Como eu estava com a linha marcada, ele só marca a linha que estava marcada, né? Mas eu quero... Pronto. Ele marcou aqui. Eita, mas eu quero todas elas. Eu não vou precisar criar uma nova coluna. Eu só vou atualizar essa coluna. HA, atualizar pela mesma forma de informação. Deixa eu só deselecionar aqui para não dar o mesmo erro, porque senão ele não vai atualizar. Atualiza, HA, geometria, área dividido por 10.000 metros. Pronto, ele já agora preencheu toda a minha coluna. Então, já tenho a área em metros quadrados e em hectares, né? E eu vou calcular a densidade demográfica. Como eu estou trabalhando com o setor censitário, que são áreas menores, então geralmente eu faço essa densidade exatamente por hectares. Quando eu trabalho com um estado ou com um país, né, que são áreas bastante consideradas, né, aí o hectare ele já também ficaria como se fosse um metro, né, meio que desconsiderado. Então, eu trabalho por quilômetro quadrado, até para nível de comparação com outras regiões. A mesma função. Como eu não tenho nenhum campo existente, então eu vou criar um novo campo aqui. Densidade. Também é um número decimal. Aí agora eu venho em campo e valores. Por quê? Porque eu vou associar duas colunas que eu já tenho. Não é mais as informações, são duas colunas que eu já criei, né? Então, uma que é a de moradores, vai ser esse aqui, ó, V001, dividido por área em hectares. Ou seja, densidade é população dividido por área. Então, foi o que eu fiz aqui. Eu tenho a minha população que está na minha coluna 1. Ele não vai aparecer aqui por causa do tamanho da tabela. Essa coluna aqui, ó. Então, eu vou dividir esse número aqui, que é a população, né? Ou melhor, desculpa. Esse número aqui, que é o de moradores, aqui é o domicílio. Tá? Posso também fazer um pela densidade domiciliar. Mas eu vou dividir pela quantidade de moradores, né? Moradores pela área em hectares. Interessante que esse setor aqui, ele tem menos de um morador por hectare. Né? É como se fosse a cada 2 hectares é que vai ter um morador. Né? Por isso que ele deu bastante baixo aqui. Ó. Se for classificar, ó, tem setores que estão com zero, né? Praticamente não tem moradores, e outros bastante pequenos, geralmente são os das áreas rurais, até setores que têm até 68 moradores por hectare. Esse é um setor relativamente denso. Então, coloquei área, que é por metro, área por hectare, fiz a conta aqui por densidade, também vou colocar o perímetro, quero saber qual é o perímetro daquela área. Perímetro. Também é um número decimal. Eu só estou trabalhando por enquanto com números decimais. O perímetro ele já tem a fórmula pronta aqui, então eu só vou pedir para ele mapear o perímetro, colocar o perímetro lá.
Então, ok. Então, ele cria uma coluna com o perímetro. O perímetro desse setor aqui também vai estar em metros, é 166.361 metros, né? A extensão do perímetro. E vou adicionar alguma outra informação. Eu vou começar a classificar, por exemplo, essa minha densidade como alta, média e baixa. Vão ser 3 classificações. Vou criar uma, então vou colocar lá class density, classificação de densidade. É do tipo texto, né? E eu vou escrever uma fórmula. Eu já tenho essa minha fórmula copiada, né? Então, coloquei a fórmula aqui. Esse densidade, eu sempre tenho que vir com essa expressão aqui. Case, when, aí eu coloco lá, no caso, a coluna que vai ser a referência, né? Então, o número daquela coluna, como eu vou estar num intervalo, vai ser maior ou igual a zero, já que tem números menores iguais a zero ali, e densidade menor ou igual a 20. Vai ser baixo. Quando a densidade for maior do que 20, porque aqui eu coloquei menor ou igual. Então, quando ela for maior do que 20, né, como tem números quebrados aqui, então, maior do que 20 ou, né, esse AND aqui significa, no caso, para a fórmula ou, né, um intervalo entre mais do que 20 e menos ou igual a 50, né, vai ser moderado. E quando a densidade for maior do que 50, vai ser considerado elevado e fecho a minha fórmula. Então, ok, ele vai fazer essa classificação aqui, ó. Então, tudo que está abaixo de 20, né, até 20, deixa eu colocar por densidade, né? Então, tudo que estiver abaixo de 20 até 20 aqui, ó, ela vai ser baixo. Acima de 20 vai ser moderado. E até os 50, né? Até 50 é moderado e acima de 50 vai ser elevado. Então, fiz uma classificação da minha densidade. Aí aqui eu salvo, fecho a minha tabela e eu vou classificar propriedades por esse tipo de classificação. Eu vou fazer uma classificação por essas informações. Categorizado, classificação de densidade, ele já foi baixa, elevada e moderada, né? Mas eu posso aqui alterar, né? Porque como ele foi em ordem alfabética, né? Então, baixo, deixa eu colocar aqui uma cor mais forte. Eu posso classificar assim, no caso em relação à cor. Um verde, moderado, coloco em amarelo e o elevado em vermelho, né? Aplico OK. Ele está aqui. Eu estava por baixo, por isso que eu não estava conseguindo visualizar. Então, alguns setores têm uma elevada densidade, ou seja, densidade acima de 50 habitantes por quilômetro por hectare. A maioria é amarela e vocês podem perceber que mais periférico é baixa densidade. Eu ainda poderia colocar uma outra classificação intermediária, né? Por exemplo, eu poderia colocar muito baixo, baixo, médio, alto e elevado, né? Então, a classificação eu posso ir fazendo da forma como eu quiser o mapeamento, né? A descrição do meu mapa. Então, eu adicionei, como vocês viram, área por metro quadrado, né? Área por hectare, perímetro, densidade e fiz essa classificação nominal. Eu posso também, por exemplo, isso foi no mapa de polígonos. Eu posso também no mapa
pontos, né, eu tenho mapeado aqui, por exemplo, 3 escolas, eu também posso adicionar informações. Por exemplo, eu quero adicionar as coordenadas x e y dessas escolas. É o mesmo processo. Abrir tabela de atributos, eu tenho aqui lá a minha tabela, venho aqui na minha calculadora de campo e vou colocar lá a coordenada. Coord x. Geometria, ele vai estar lá embaixo. Cifrão x, deu válido, ok. E também faço para y. Coord y. Geometria y. Então, coloquei, adicionei lá a coordenada de x e a coordenada de y. As coordenadas, elas são mais válidas para quando é um arquivo do tipo ponto, né? Que eu consigo, de fato, tirar o ponto de x e y. Ah, eu estou fazendo um mapeamento lá da arborização da minha cidade ou de uma área de fazenda, né? E eu tiro lá todas as coordenadas, né, dessa arborização. Aí eu pego, faço lá, jogo no meu mapa x e y. Então, salvo novamente. Então, essa foi a nossa aula de hoje, pessoal, né, onde nós colocamos informações na nossa tabela de atributos. Tchau e até a próxima.